Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Reagirei a uma entrevista do Sir Roger Federer ao Andy Roddick, né, que tem o podcast Server Podcast, né? Roddick e Federer, dois ex-número 1 do mundo, portanto, uma entrevista com um debate com nível lá no teto. E eles debatem principalmente a questão da mudança na forma de se jogar tênis, né? São jogadores dos anos 2000 e 2010 debatendo questões do ano 2025, que por incrível que pareça tem muitas mudanças em relação ao tênis que era praticado por esses dois ex-número 1 do mundo. E eles vão dar ênfase à questão da mudança da velocidade das quadras, né? Da questão da lentificação das superfícies, as quais o Roger tem certa responsabilidade, da lentificação e da homogeneização. As quadras estão cada vez mais lentas, cada vez mais parecidas umas com as outras, né? A grama, que é a mais rápida ainda, e o saibro, que é a mais lenta, estão com uma distância cada vez menor. Antes a distância era muito grande. Mas vamos lá ver esses dois gênios do esporte conversando. E, bom, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, se possível, contribua com o canal por meio do Live Pix. Você coloca a câmera do celular aqui, né? Ou então pode ir no link que eu deixei na descrição e contribua com o valor que você achar justo para o crescimento do canal. Então vamos lá assistir a entrevista e reagir a ela. Então vamos lá, dar a palavra aos gênios. Bora lá, desde o comecinho aqui. Vamos que vamos. You're describing it, and then you think, wait, it was only 3 years ago that we were in London. It was only 4 years ago that you had that injury. And I'm wondering, men's tennis looks quite different, at least in terms of names. When you're up there looking down on tennis today, what are you seeing? What are you noticing about men's tennis? I think, more baseline slugfest, just more heavy hitting. The old slugfest. It's full on, baby. And it's forehand goes big, backhand goes big. Forehand goes big, backhand goes big. Back in the day, we used to have, every player used to have a little hole in their, in their game where they. Not me. I mean, our backhands to backhands were massive. E a primeira coisa legal, né, que o Federer acusando que o backhand dele não era a melhor coisa do mundo, assim como não era o do Roddick. Mas o mais interessante é que ele já começa debatendo, né, do quanto o jogo ele ficou mais pesado, mais potente do fundo da quadra, dos dois lados, e com menos variação, e também os tenistas cada vez mais completos, sem buracos no jogo. Algo que eu já tinha debatido aqui em outros vídeos, mas vamos continuar lá com os dois. Slicing against each other, so there was a bit of feel to it, but it's true though. That's, I think, what I see now, and I think it's just getting more and more physical, and I think also everybody practices that way, is they practice hitting hard like Agassi used to. I think he was the first to do that. Then Rafa came in, the same thing. He's the kind of guy you don't want to practice with, just going big all the time. Explain that. This is actually very interesting because I've said this on the podcast before, and I think it's interesting. Rafa, when he won during warm-up, right? You'd be in the first 5. I don't know. I'm sure he did it against you too. But what he would do is he would hit the ball as hard as he could during warm-up, and then all of a sudden you'd be serving the first game of the match 30 all, and he would have a 35-ball rally, and you had no rhythm. Yeah. Genius about it. Yeah. And you couldn't practice with him because the same thing. Yeah, exactly. I really didn't like it. And same as Andre, actually. I didn't like practicing with Andre because it was just like bang, bang, bang. And Aí, cortando de novo os dois, né? Eles estão falando aí do quanto mudou o treinamento também. Além do jogo ter ficado mais físico, ter havido uma evolução física do jogo, também eles retomam aí o André Agassi, número 1 do mundo em 99, grande tenista dos anos 90 e também dos anos 2000, que foi o primeiro cara a ter um tipo de treino mais moderno, né? Mais baseado em preparo físico voltado ao tênis, né? Que ele teve um preparador físico revolucionário,
E também a questão da intensidade do treino. O Agassi era um cara que treinava pouco, mas que treinava de forma muito intensa. Era um tenista que batia muito pesado na bola, é considerado o primeiro dos tenistas ditos modernos, né? Jogar o fundo da quadra, batendo pesado dos dois lados. E aí eles comentam do Nadal também, né? Essa questão do Nadal ter essa artimanha de no aquecimento bater pesado e depois chegar durante o jogo forçando trocas, né? Para não dar ritmo para os adversários. Mas aí é só um detalhe dentro do que a gente está falando aí. Vamos continuar. I think, well, it'd be nice to roll a couple, hit a few, slice a few, and it's none of that, you know, and it's like 3 big shots and the 4th one just rockets past you like that. And anyway, that's not how I train, you know, that's also not how you do it. I mean, we have high intensity, but we do different things. So it's incredible actually how we all can practice and play in different ways and actually get to a successful place. Did we forget your question? Did you have a question? It's a great question. So yeah, about how the game is evolving. Yeah. There are 2 guys, obviously, that have taken the baton, and Carlos is Carlos. I feel like there's great return. Agora vem a parte boa. Falar da mudança do jogo. E a primeira coisa que o Federer vai destacar é a questão da devolução de saque, que é uma coisa muito notória, né? Os tenistas antigos não eram lá grandes devolvedores perto do que são os atuais. Passa rapidamente por esse tema, que é depois que vem o filé mignon. I don't know. I feel like they return so easily nowadays. Yes. I don't know if it's conditions that are a bit slower, or they just better off it. You know. Well, you don't see people just dump returns that often. I mean, I feel like making returns was hard. You know, now I feel they stand there and they go. Yeah, it was harder for most of us too. Yeah. That's why I slice. You know, I just get it in. You know, just float it in there and figure it out. What do you think about as the game changes? Obviously, we saw agora vem o filé mignon. I don't want to say an overcorrection, but in the 90s there was a lot of talk about the conditions are too fast. Yeah. And we're basically just watching people walk back and forth because Becker's serving huge and Ivanisevic is serving huge. Yeah, and Pete's serving huge. And I actually remember our first... Antes deles falarem das finais deles de Wimbledon, né? Nos anos 90, o tênis passou por uma crise, especialmente na grama em Wimbledon, porque o jogo estava ficando muito rápido, principalmente por conta do surgimento dos grandes sacadores, que é aí uma inovação dos anos 90, do fim dos anos 80 e nos anos 90, né? Grandes sacadores e voleadores, né? A galera do saque e voleio, que deixava o jogo muito rápido. Aí por isso que o Roddick fala, né, do andando de um lado para o outro, por conta do monte de ace, do monte de saque e definição na primeira bola no voleio, né? O Wimbledon passou por uma crise gigantesca, né? Eles quase mudaram de quadra, cogitaram mudar de quadra. A solução que eles acharam foi diminuir a velocidade da grama, o que aconteceu ali a partir de 2001, 2002, se acentuou conforme aí o Roddick vai falar, né? 2004, 2005, quando os dois aí jogaram finais em condições muito diferentes. Só uma nota antes deles começarem a debater, senão eu esqueço, tem uma estatística muito legal. Na final de 2003, em que o Federer conquista seu primeiro Wimbledon, vencendo Mark Philippoussis, ele faz mais saque e voleio na final do que ele faz em todos os jogos somados, né, do último título dele em 2017, do último título dele em Wimbledon. Isso aí mostra um pouco a mudança. Mas, voltando, né, essa questão da mudança da velocidade da quadra, para apartar um pouco esse jogo muito dinâmico de saque primeira bola, saque voleios, aces, que estava afugentando um pouco o público, né? Não era tão atrativo ficar vendo um jogo entre o Ivanisevic e o Pete Sampras, né? Então, essa foi a solução, não só da grama, a quadra rápida, a quadra dura, antigamente a gente chamava, até hoje a gente chama aqui no Brasil de quadra rápida, ela foi diminuindo de velocidade e tornando uma igual à outra conforme o tempo passava, de forma, como eu falei no começo, que estreitou a diferença de velocidade das quadras, que foram tornando-se cada vez mais homogêneas, cada vez mais lentas. Agora vamos escutar os dois falando aí sobre as finais deles. Two Wimbledon finals. I remember 04,
you're coming in after the rain delay, you're coming in all the time. Like you make the adjustment, you start coming in all the time. And then 05, I'm like, okay, I'm expecting kind of the same because it worked for him. The conditions I thought were much slower to where you played that match mostly from the baseline, right? Is there a need to correct court surface to bring in different elements of the game? Aí, ó, ele tá falando justamente, né? 2004, na primeira final entre eles, o Federer veio muito mais para a rede, ele estava procurando sempre avançar, ir para frente, jogar para frente, do que em 2005, no qual ele ficou mais no fundo da quadra, adaptando-se, né, ao jogo mais lento da grama, que a grama passou nesse ano, né, e o jogo mais lento você vai menos para a rede, você fica mais no fundo da quadra, né, porque a bola é mais difícil de você, logo no approach, né, na bola de aproximação para a rede, você apertar o adversário, né? Se a quadra fica mais lenta, a probabilidade do adversário ele se posicionar melhor para executar a passada, né, ela é maior. Não à toa o Federer vai perder uma final de Wimbledon para o Nadal em 2008, algo que anos antes era impensável, né? Um jogador de fundo de quadra, defensivo, que joga girando a bola, ganhar de um jogador hiperofensivo e que domina tanto o saque e o voleio, o saque primeira bola, como era o Federer. Yes. Definitely. Ah, pera aí que eu vou voltar nessa parte aqui, que essa parte é importante e eu perdi, ó. Que é o Roddick, ele falando da necessidade de voltar a ter quadras menos homogêneas e quadras mais rápidas. Pergunta essa que o Federer, ele concorda, né? Colocação que o Federer concorda. Vamos lá. Need to correct court surface to bring in different elements of the game. Yes. Definitely. I feel like you're on the fence. Parar um pouco de novo, né? E por que que ele ressalta isso? A defesa dele se baseia em que ter mais variedade de quadra traz mais variedade de jogadores e variedade da forma de jogar, né? Nos anos 90 você tinha uma ampla gama de estilos de jogo, né? Você tinha desde o cara do saque e voleio, até o cara do fundo de quadra, o cara mais defensivo, o cara mais ofensivo. Isso era uma coisa legal, né? De quando as quadras eram mais variadas. Mas vamos lá. I just had this conversation this morning, with Riley Opelka. I told him it's not okay, and I fault myself because I part of the decision making of the court surface speed here, but it can't be that he's... Ah, interrompendo mais uma vez aí, ó. O Federer foi um dos responsáveis pela homogeneização das quadras. Ele que era o chefão nos anos 2000 dos jogadores, foi responsável, por exemplo, por extinguir as quadras de carpete, que eram as quadras mais rápidas ao lado da grama, quadra de carpete coberta, né? Um tapetão, né? Bem que deslizava a bola com kick muito baixo. O Federer, o torneio da Basileia, né? Da casa dele, ele muda para quadra dura coberta, era um dos mais tradicionais no carpete, e o Master 1000 de Paris, o Federer não ia jogar por conta do carpete, e os caras mudam para quadra dura coberta, 2008 a 2009, justamente para o Rogério ir lá jogar. Kick serving on the outside, indoors against Casper Ruud. Casper Ruud actually can go back, even has that option indoors to go return Riley's serve, which is, probably arguably one of the best serves in the game right now. And he returns it from hip height and just hit its cross-court passing shot winner on the return, on break point. Yeah. I feel like it should be a little bit more difficult to be able to do that. And I think that's why we, the tournament directors, we need to fix it. We need to have not only fast court, but what we would want to see is Alcaraz or Sinner figure it out on lightning fast, and then have the same match on super slow and see how that matches up. And that's how the ranking points used to be. Remember, back in the day, only 12. Bom, antes deles falarem isso, né? O que eles estão falando Sinner e Alcaraz são capazes de jogar da mesma forma em todos os torneios, porque as quadras estão muito parecidas e lentas. Eles gostariam de ver o Sinner e o Alcaraz jogando em condições, né, mais radicalmente diferentes para ver como eles se adaptariam. E aí ele vai falar da questão, que na época contavam só 12 torneios para o ranking. Hoje contam 19. Então, o tenista é obrigado a jogar todos os torneios grandes para ficar bem no ranking. Antigamente, o cara poderia selecionar ali um grupo de torneios
na superfície predileta dele, e isso era suficiente para ele ficar alto no ranking. Tinha gente que jogava só no saibro. O Sampras jogava um torneio no saibro por ano, que era Roland Garros. O resto ele jogava tudo na quadra dura, né? Na quadra dura rápida, na grama e no carpete, por aí vai. Uma mudança aí, uma curiosidade, mas uma mudança interessante. Mas eles vão falar que os jogos mais legais eram quando os tenistas de saibro com os tenistas de quadra dura, né, com os tenistas de grama, com estilos diferentes, se encontravam ali, que estava o filé mignon, né? O jogo do confronto de estilos de jogo, que não existe mais, porque hoje todo mundo joga muito parecido. Eu tô cortando demais os caras, vamos voltar. Tournaments counted, so everybody would play on their favorite surface. They would stack their surfaces. Yeah, and then they would sometimes meet, and those were the best matches, you know, when you had the attacker against the retriever. And now everybody plays similar. It's because the tournament directors have allowed, with the ball speed and the court speed, that every week is basically the same. And that's why you can just go from winning, I don't know, French, Wimbledon, US Open, and just play the same way. E ó, eles estão falando. O Federer fala que depois o Zverev vai repetir de uma forma mais tosca, né? Que os organizadores dos torneios, hoje eles optam por manterem as quadras lentas até para que o Sinner e o Alcaraz cheguem em todas as finais. É isso que eles estão colocando em outros termos, né? E aí o mais interessante é que essa homogeneização das quadras e a lentificação da quadra e da bola, eles falam das bolas também, faz com que o tenista possa jogar da mesma forma Roland Garros, Wimbledon e US Open, né? Saibro, quadra dura, saibro, grama e quadra dura, e ganhar lá jogando da mesma maneira, sem precisar fazer grandes adaptações. No passado não era assim, né? No saibro você tinha que jogar de uma forma, na quadra rápida de outra forma, na grama de outra forma. Por isso era muito raro você ter a mesma final em Roland Garros, Wimbledon e US Open. Eram 3 coisas completamente diferentes para 3 tipos de tenistas completamente diferentes, né? Era inimaginável você pensar a mesma final de Roland Garros em 98 ser a mesma final de Wimbledon. Isso não existia, né? O Sampras não fez nenhuma final de Roland Garros, melhor jogador dos anos 90, né? Ao mesmo tempo que o Guga, que foi o melhor jogador de quadra de saibro ali do final dos anos 90, 2000, nunca fez uma final de Grand Slam na quadra rápida na grama. Era impensável, mas os grandes jogos entre eles ocorriam quando eles se encontravam, por exemplo, na quadra dura coberta, né? E por aí vai. Tô cortando demais os caras. Obviously my bias is going to shine through here, but there's some tool, and I'll forget what it is, but it's similar to like a step meter that measures greens in golf. Davis Cup back in the day, they used to have that, and there was this little thing they used, and it had to be, it basically measured if the court was too fast. And I said, that's great, that's responsible. I go, now show me the measurement for when it's too slow. There's none. Didn't exist. It didn't exist. Yeah. Like, we've never thought of that. I go, that's the problem, yeah. Right? Like, we need variation. We need because then, I mean, you're telling me someone like a Sinner or Alcaraz, with how talented they are and how great they are already, figure it out. They're going to figure it out, and it's going to be more fun to watch. I think so too. And obviously, I understand the safety net. Aí, agora eles vão falar dessa questão, né, do Sinner e do Alcaraz. Sinner e Alcaraz são os privilegiados pela homogeneização das quadras, porque eles são muito rápidos, batem muito forte, então eles seguram muita onda ali do fundo. Aí eles falam, né, o Alcaraz e o Sinner, eles aprenderiam a jogar em qualquer tipo de quadra, ok, mas seria mais divertido, teria mais variedade. E aí agora, eles vão falar uma coisa interessante. Depois eu comento, deixa eles falar primeiro. The tournament directors see Sure. making the surface slower is for the weaker player. He has to hit extra amazing shots to beat Sinner, whereas if it's quick, he can only maybe blast a few and at the right time, and he gets past, you know. So that's what the tournament directors are like. Oh, I kind of like have Sinner and Alcaraz in the finals, you know. It kind of works for the game. That's the thing. That's the thing. That's the. Aí, ó, aí foi muito, essa colocação é de gênio mesmo, os dois são gênio, né? Que numa quadra lenta, você precisa bater várias bolas para ganhar um ponto do Sinner, né? Na quadra dura lenta, no saibro, etc, até na grama lenta, entre aspas. Numa quadra muito rápida, você consegue vencer pontos do Sinner de forma mais rápida. Um sacador tem mais chance contra o Sinner. Um cara de golpes pesados vai definir os pontos mais rápido, né? Vai ser um jogo de mais erros também. Enfim, aí eles vão resumir o debate aí, despedir, e é isso aí. Entire thing is basically
you give a service where, you know, it kind of exposes Carlos's paintbrush even more, where he has time and he can play all the variety of shots. He's going to win on slow. He's going to win on fast. But I think we'll get there again. I feel like... I hope so. Yeah, well, I think we'll figure it out. Listen, we're all here enjoying this great game today at this great tournament because of the man to my left. Hey guys, appreciate it. Thanks for coming. And because of Rod Laver. And I'll say this, it's not easy to like someone so much who is responsible for so much of your pain at your job. Couldn't love you more, Roger. Appreciate you. Thanks for coming on stage. Aí uma anedota, né, que o Roger fala que não é possível amar tanto uma pessoa quanto ele ama o Federer, sendo um cara que derrotou tanto ele na quadra, né? O Federer era o pai do Roddick, né? Eles disputaram 4 finais de Grand Slam e o Federer venceu todas, 3 em Wimbledon, uma no US Open. Mas ainda assim o Roddick gosta muito dele, né? O Federer é um cara bem amável, né? Bem educado e tal. Mas aí, essa questão, voltando lá, só para fechar, que eles falam que é o mais legal, né? Que eles querem, que eles vão corrigir isso, né? Eles pretendem, né? O Federer como organizador e como influenciador, que haja mais variedade na velocidade das quadras e na condição das quadras, né? Para que o Sinner e o Alcaraz se tornem mais vencíveis, para que haja mais variedade de estilo de jogo e por aí vai. Bom, isso a ver como vai ser o futuro. Então, pessoal, por hoje é isso. Like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e valeu!